welcome back to my profile videocast. This is our 5th episode. Hope you like it! No 5º episódio, falaremos sobre intercâmbio ainda, porém, sob uma perspectiva diferente. Não mais a do idioma, e sim da experiência. Eu sou Mariana Pegorim, fundadora da My Profile e professora de inglês. Boa tarde! Boa tarde. Seja bem-vinda ao My Profile Videocast. Obrigada. Estamos hoje aqui com a Kathleen, nossa aluna de muito tempo. Como eu sempre digo, first things first, vou pedir para você se apresentar, Kathleen, dizendo um pouquinho da sua atuação profissional e, claro, a trajetória no idioma. Tá bom. Bom, eu sou a Kathleen, tenho 34 anos, eu trabalho na área de suprimentos de uma grande indústria. Eu e meu time, nós somos responsáveis pela compra de algumas matérias-primas, né, negociação, também algumas ações aí de inovação com os fornecedores. E a minha trajetória com o inglês começou, acho que, né, como talvez grande maioria, né, num formato ali de escolas tradicionais. Também depois eu comecei a fazer aula particular também numa escola, e aí acho que foi onde, né, tudo começou entre nós aqui, a My Profile, né? A My Profile ainda não existia naquela época, nós, né, coincidentemente nos encontramos, né, já nos conhecíamos, e nos encontramos aí nessa escola. Vou pedir para interromper um pouquinho, porque acho que é importante falar sobre a palavra reencontro. Como a Kathleen disse, nós já nos conhecíamos e de uma maneira surpreendente, eu diria, nós nos reencontramos. E eu vou pedir para você contar para o pessoal. Tá bom. A gente já se conhecia de uma escola de dança, a Mari era a professora de dança do ventre lá dessa escola, eu fazia aula de balé. E já éramos amigas, né? Já deu super match ali. E depois, coincidentemente, nessa escola de inglês que eu fazia aulas particulares, eu fiquei sabendo na semana que a minha professora tinha saído, que me dava aula. E aí me contaram que ia entrar uma professora nova. Então, assim, eu não sabia quem era, eu fui descobrir. Numa bela quarta-feira, eu entrei lá e quem tava lá? Mari. E aí eu fiquei super surpresa, né? Porque eu já sabia de toda a trajetória dela na dança, mas também, né, agora também como professora de inglês. E aí foi onde tudo começou, né? E depois disso, vindo My Profile aí, a gente deu continuidade, né? São 10 anos de My Profile, como vocês sabem. A Kathleen começou há 10 anos atrás. A My Profile ainda não existia oficialmente. E já tínhamos aqui um trabalho que lá atrás a sementinha estava sendo plantada. Com certeza. Né? E, bom, a Kathleen fez aula particular na My Profile por um bom tempo. E coisas aconteceram ao longo da vida. A Kathleen foi mãe. E aí surgiu, um pouquinho antes da maternidade, a vontade de fazer um intercâmbio. Sim. Né? Vamos contar um pouquinho antes o que era essa vontade, o que você tinha vontade naquela época, voltando em 2019, 20. Eu sempre quis fazer, na verdade, um pouco antes aí desse período da gente começar a fazer as nossas aulas, eu já tinha vontade, mas, né, aquela coisa que, em algum momento, não sei quando exatamente, né? E aí, meados de 2019, 2020, foi quando a gente começou a conversar mais, né, fortemente sobre o tema. Só que aí veio a pandemia, né? E aí isso tudo foi postergado. Como você bem disse também, eu me tornei mãe nesse período, era um grande sonho também. E era algo que eu não queria postergar. Então eu falei, bom, se for para ser em algum momento, vai ser. Então, virei mãe da Olivia. E depois disso, no ano passado, foi quando eu comecei a buscar um pouco mais sobre possibilidades de cursos lá fora. E eu sempre tive um pouco dessa vontade de fazer um curso, né, voltado para minha área, no qual eu também iria me aprofundar no inglês, porque, né, é automático. Então, eu já tinha esse sentimento, essa vontade de fazer nesse perfil, né? E aí foi quando eu comecei a buscar e encontrei aí a Laiob, que é uma instituição que faz todo esse intermédio, né? Eles têm parcerias com algumas universidades nos Estados Unidos, tem também são 3 nos Estados Unidos, tem em Portugal, Espanha e agora recentemente também na Itália. E aí era um formato que era como eu buscava, né? Tem um curso, né, voltado ali para a área de business e também tinha aulas de inglês, né? Então eu sabia que dava para encaixar ambos, né? A gente tem um contexto aqui muito importante que a palavra é além do idioma. Kathleen sempre buscou um curso que fosse além do inglês. E aí ela me perguntava, Mari, o que eu posso fazer além disso? A gente buscava, assim, algumas informações, mas nada muito concreto. E, como ela mencionou, encontrar a Laiob foi
a melhor maneira de encontrar esse além do idioma. Uhum. Então, agora estamos aqui num cenário de Laiobi. Uhum. Kathleen foi atrás de uma instituição. Se você puder explicar mais ou menos como é que foi encontrar essa instituição e o seu processo seletivo. Tá bom. Bom, também atrelado ao fato de eu ser mãe, eu não queria ficar muito tempo lá fora, né? Por conta da Olivia, que ainda é pequenininha, tem 3 anos, né? Então foi um formato que encaixou. Eram 2 semanas de curso. E como eu encontrei, né? Foi buscando aí, né, possibilidades de curso lá fora. E aí, quando eu encontrei esse de curta duração, 2 semanas, eu achei que ia dar certinho. E aí, o processo seletivo é você. O primeiro passo é você escolher o curso, porque eles têm algumas opções. Na universidade que eu fiz lá em Akron, na cidade de Akron, que é em Ohio, no estado de Ohio, tem 4 cursos de management, sales, project manager e marketing. Então, eu escolhi o de management, e aí foi o primeiro passo, né? Depois disso, você faz uma carta explicando um pouco da sua trajetória profissional, como se fosse, né, um currículo, alguma coisa assim, trazendo para eles entenderem se faz sentido, né? E também o motivo de você querer. E foi nesse momento ali que eu encontrei, assim, que eu realmente entendi que eu queria muito fazer. Escrevendo tudo aquilo, eu falei, nossa, eu quero muito viver isso mesmo, né? E depois disso tem uma outra fase que é a entrevista, uma entrevista online, que aí em inglês já, né, eles conversam com você, trazendo algumas perguntas ali, porque existe um processo de seletivo de bolsas também. Eles têm bolsas de 100%, 70%, 50% e 30%. Eu ganhei uma bolsa de 50%, então ajudou super, né? E aí foi nesse momento, na verdade, que foi o divisor ali, que foi sentar e conversar ali com meu marido, ó. E aí? Ele, não, você sempre quis fazer, é um sonho seu, vai que a gente dá um jeito, né? E isso tudo aconteceu mais ou menos uns 10 meses antes, né, do curso. Foi no ano passado, no final do ano passado, né? E o curso foi em julho desse ano. Certo, certo. E aí, vou fugir um pouquinho do script nosso, mas para fazer um curso desse, acredito que a gente tem que ter um nível de inglês suficiente, né? Uhum. Como vocês sabem, eu já falei isso outras vezes, para você fazer um intercâmbio de qualidade, se o seu foco for o idioma, o nível A2, que é o Pre-Intermediate, é o mínimo necessário. Não que isso seja uma regra, mas isso tem a ver com o seu aproveitamento. Uhum. E aí, trazendo para esse curso da Kathleen, eh, como é que estava o seu nível de inglês e o quanto ele foi adequado para a experiência Uhum. que você teve? Tá bom. Como eu sempre quis, né, gosto de buscar coisas, formas diferentes de fazer algumas coisas, né, esse curso veio a calhar com tudo que intermedia isso. E eu acho que o fato de não ter dado talvez certo lá em 2019, 2020 foi ótimo também, porque foi o que faltava talvez pra gente se preparar, a gente, eu digo eu e você, porque você foi, né, o... Fez toda a diferença nesse processo e todo o apoio, né, para que tudo acontecesse. Então, assim, é, o fato da gente se preparar ali nas aulas, né? Uma aula particular, ela é legal porque você consegue ajustar da forma como você precisa. E mais ainda, a Mari realmente sabe fazer isso de uma forma brilhante, porque é uma forma totalmente dinâmica, totalmente diferenciada, né? Então, tinham aulas ali que a gente realmente separava para fazer sobre situações que a gente ia viver lá, não só do curso, mas, né, no dia a dia. E foi nesse perfil ali que acho que a gente começou a trabalhar muito mais forte, talvez no começo desse ano. Já trabalhávamos, mas aí muito mais voltado para o que eu ia viver lá, né? Para que eu realmente aproveitasse. Então, acho que foi fundamental mesmo, para que fizesse a diferença, para que eu conseguisse lembrar que eu ia escutar outros accents, que não só o seu, né? Ou só de filmes, então que é totalmente diferente, né? Sim, sim. E aí estamos num contexto de aprovação, bolsa, Uhum. decidimos ir, viagem marcada, né? O curso Uhum. para acontecer. E aí, como é que foi a organização da viagem em termos de tudo? Dólar, visto, enfim. Sim. Acho que foi tipo uma espécie de projeto mesmo, né? Da gente conseguir, de eu conseguir olhar todas as etapas que eu ia precisar cumprir ali até o momento de chegada do dia, né, mesmo.
A Laiob também, ela dá todo um apoio, ela te ajuda com algumas cartas, tanto para emissão do visto, para você conseguir fazer a emissão do visto, quanto também para viagem e tudo. Então, assim, eles dão um apoio de tirar dúvidas, né, nesse processo, mas, querendo ou não, né, é muito mais você. Então, eu não tinha o visto americano ainda, eu precisei tirar o visto americano. Não foi fácil, até baseado em algumas experiências de colegas e até você mesma me trazendo, né, quando eu falei de como foi o meu. Foi bem. Eu consegui de primeira, mas foi bastante longo ali o processo. Ficamos vários minutos ali, ela me perguntando muitas coisas, né, sobre o curso, mas no final deu tudo certo. E aí também a preparação ali em relação a os cartões que você quer levar lá, né? O período, a quantidade de dólar que vai precisar, né? Então, toda essa preparação ali foi até que tranquila, assim, porque como tinha um tempo razoável, né, para se preparar ali, eu tinha fechado um pouquinho de antecedência, então foi tranquilo fazer essa organização. Você viajou em julho. Uhum. Julho, nós estamos falando de verão. Verão. E como é que Verãozão. foi esse verãozão? Muito quente? Muito quente. Muito quente, mas assim, ótimo, né? Porque é fácil pra você fazer todo todas as programações que você queira fazer, né? Contando até como era um pouco o nosso dia a dia lá do curso, durante as manhãs a gente tinha aula de comunicação, English Communication, então eram aulas mais voltadas para temas soft skills, assim, sobre soft skills, que foram incríveis, os professores eram sensacionais. E era toda uma dinâmica mesmo de grupo, né? Tudo bem hands-on ali, né? Bem mão na massa e fazer todas as trocas ali foram muito legais. E aí a gente almoçava no refeitório da universidade, tipo um filme mesmo, era bem coisa de filme, muito legal. E na parte da tarde a gente tinha as aulas técnicas, que a gente diz que aí seriam voltadas para cada curso mesmo. Então, o seu curso era dividido entre manhã e tarde. Uhum. Pela manhã. De 9 ao meio-dia, De novo, meio-dia. tinha as aulas, né, de Como se fosse um General English. English Communication, que você Isso. falou. Não eram aulas temáticas sobre inglês, né? Então, com temas de uma gramática ou coisas assim. Mas sim sobre comunicação no geral. Então, comunicação não violenta, como também se comunicar sem ser verbalmente, sabe? Então, coisas nesse sentido que realmente faziam a diferença e que foram aulas bem diferentes, assim, muito Tá. legais. E à tarde eram as aulas específicas, Isso, certo? certo. Tá. Ótimo, ótimo. E aí, esse curso tem duração de 2 semanas. Uhum. Tá. Segunda a sexta, Segunda a sexta. certo? Segunda a quinta, na verdade, porque na primeira sexta-feira a gente. Eles separam para visitar uma empresa da região. E a gente faz algumas trocas, enfim. E tem algumas outras coisas. O legal do programa do Laiob também é essas coisinhas diferentes que acontecem, né? Que estão inclusas, vamos dizer assim, essas experiências. Então, na primeira semana, a gente foi assistir um jogo de beisebol em Cleveland, que é lá perto, né? E aí, assim, experiência total americana, foi muito legal. A gente realmente viveu, tinha todo incluso no nosso ingresso, vamos dizer assim, tinha toda uma parte de alimentação ali que é bem coisa de jogo, aqueles hot dogs, aqueles hambúrgueres, né? Bem estilo americano. E confesso que eu não entendi muito do jogo, porque não é muito a nossa. Do nosso lado aqui, mas foi sensacional. Tentei entender minimamente ali, né? Uhum. A gente também, um dos professores que era um professor de comunicação, que tinha uma comunicação, assim, muito rápida. Meu Deus. A gente até chegou a conhecer a esposa dele em um dado momento lá, e ela mesma falou, gente, fica tranquilo que às vezes eu não entendo o que ele fala, porque ele fala muito rápido, né? Mas assim, ele era muito legal, e ele realmente queria fazer parte ali do processo, ele organizou um grupo de corrida com os alunos lá, e aí ele falava, ó, todos os dias às 6 da manhã vou estar na trilha tal, que era bem pertinho de onde a gente tava. Quem quiser ir, vamos comigo, né? E a gente ia. Eu fui alguns dias na semana ali com ele, que também foi outra experiência muito legal, que a gente tentava correr. Eu tentava falar inglês correndo, então já imagina como que não era, né? Eu queria aproveitar cada segundo que eu tinha, né? E acho que baseado nesse aproveitar cada segundo, vale ressaltar uma coisa muito bonita que você falou quando a gente estava preparando esse videocast, que é, Maria, eu queria ter a experiência mais completa possível
no menor tempo. Uhum. E isso também cabe aos meus alunos, que muitas vezes acham que 4 semanas é muito. E às vezes, não é necessariamente o objetivo do aluno, não é somente o idioma. Então a gente está aqui para ressaltar o que é essa experiência, que inclusive dá título ao nosso videocast. Eh, Quando eu digo assim, quando a experiência fala mais alto, é assim, eu estou aqui primeiramente para viver isso, e Uhum. de uma forma secundária, mas também tão importante quanto, desenvolver meu idioma, Uhum. né? Então, assim, a proposta do curso, eu vejo que tem muito, assim, esse lance da experiência que vai além da sala de aula. Sim. O exemplo que você deu do grupo de corrida. Uhum. O fato de assistir o jogo de beisebol, Uhum. né? Eh, Falando sobre essa função do esporte dentro da universidade, que eu sei que aqui a gente também tem, mas acho que devido até à aparição em filmes, né? Isso que você comentou. Uhum. Vamos falar um pouquinho, Kat, sobre qual é a função desse esporte baseado nas estações do ano? Porque você fez um comentário muito legal sobre summer season, winter season, Uhum. fall season. Como é que funciona isso? Sim. Acho que primeiro trazendo esse tópico que você falou em relação ao esporte na universidade, eu vejo como é forte mesmo isso lá. Essa cultura lá é incrível, né? Porque eu estava lá num período de férias da universidade. Então, tinham poucas pessoas lá, mas eram atletas. Então, são os atletas que estudam lá, mas que estavam de férias das aulas da universidade, mas estavam lá para treinar. Né? Então, você vê como é forte esse quesito. Eu até tive a oportunidade de treinar na academia lá da universidade, que era incrível. Tinha uma parede de escalada, obviamente também quis escalar na parede. E foi muito bacana mesmo. E você vê toda essa cultura como é forte. E aí, se você vai. Tem esse mesmo programa também no início do ano, que aí seria no inverno. E aí, alguns jogos, às vezes, que eles talvez não assistam um jogo de beisebol, pode assistir um jogo de hóquei, dependendo do período ali também, ou jogo de basquete, que eu sei, acho que, se eu não me engano, também tem um período agora no segundo semestre. Então, tem vários momentos ali que você pode encaixar o que mais te agrada, né? No formato que mais te agrada. E em relação à experiência também, eu comentei que foi como se fosse um projeto mesmo, que eu, né, separei ali pelas etapas que eu tinha que seguir. Apesar de tentar ter planejado todas as etapas, eu deixei um pouquinho ali daquela coisa que é pra me surpreender, né? Pra eu realmente entender o que vai acontecer, né? Isso acho que é o legal do intercâmbio, né? Você vai ouvir outras línguas, vai ver outras culturas, vai viver essa coisa, né, muito diferente de tudo. E é esse o legal, porque você acaba tendo um espaço de não só conhecimento técnico ali das aulas que você vai ter, mas um conhecimento de você mesmo, né? Você tem que se virar, você tá ali sozinho, né? Não é só se virar no idioma, é se virar em qualquer situação. Uhum. Então, no geral, ali é muito E isso gratificante. é interessante a gente salientar, porque assim, os alunos que passaram por aqui nos videocasts anteriores falaram: o meu intercâmbio representou autoconhecimento, Uhum. representou a capacidade de resolver problemas, né, em qualquer situação que a gente tivesse, em outro idioma. Sim. Beleza, isso é uma coisa que você vê, acaba sendo incomum entre todos vocês. Independente se você tá lá pelo General English ou se você tá lá pela experiência em si, né? Uhum. É, Dentre as experiências que você teve, então, o jogo de beisebol, Uhum. o grupo de corrida, Sim. e aí teve um dia aí de uma prática esportiva. Queria que você contasse sobre Uhum. isso, como foi. Olha, esse foi, acho que um dos momentos mais esperados por mim, que foi o Army Day. O Army Day é um dia que a gente tem com o exército americano para você realmente fazer atividades ali no meio. Você vai até o espaço deles lá de treinamento e você faz, tem algumas dinâmicas, né, e alguns trabalhos para você realmente olhar para esse lado de trabalho em equipe, de entender um pouco o lado do outro na situação. E o mais engraçado é que eles separam por grupos, né? E aí, justamente no dia do meu grupo, começou a chover uma chuva assim, torrencial, e a gente teve que ficar esperando um tempo. E depois, quando realmente passou ali, tava tudo
cheio de lama, né? Então, assim, era mais um plus ali pra ficar legal. A gente saiu de lá bem, bem limpinho, né? Pode imaginar. Mas, assim, eu amei, porque eu amo ter essas experiências diferentes, né? E aí isso calhou, né? De ser muito, muito bacana. E aí eles explicam um pouco, né? Quais são as dinâmicas ali que a gente vai fazer. Mas na hora de fazer mesmo, eles não falam mais nada. Então é a gente se virar e eles não querem ouvir nada de qualquer outro idioma senão o inglês. Então eles pegam muito nessa parte ali também, que é você é, saber resolver uma situação ali, um conflito, e aí você tem que lembrar como é tal palavra também, ali você tá no meio, então a gente dá um jeito, né? Sim, sim. Então temos aí uma coleção de momentos, Uhum. só recapitulando, porque são vários. Temos o jogo de beisebol, temos o grupo de corrida, Uhum. e aí temos o Army Day, Isso. certo? Nunca ouvi nenhum outro intercâmbio que oferecesse tantos diferentes projetos ao mesmo tempo, né? Vamos Uhum. dizer assim, tantas diferentes experiências, mais uma vez, como esse. E aí, Cat, achei interessante, quando você estava apresentando a proposta do curso, você falou assim sobre ah, a visita a uma empresa. Você Uhum. falou, teve um dia de sexta-feira que a gente visitou uma empresa. Queria que você contasse sobre isso. Porque toda vez que uma instituição direciona a gente para, vamos visitar tal coisa, o museu, a escola, isso tem uma ligação muito profunda com a cidade Uhum. ou com o local, né? Eu lembro que assim, e é interessante a gente pensar nisso como estudante e como turista. Sim. Por que que ir para Dublin e ir lá na fábrica da Guinness, no museu da Guinness é tão importante? Não só pra gente, mas quanto para eles, porque aquilo representa o país, Uhum. né? Então, Uhum. conta um pouquinho mais sobre essa visita na empresa. Sim. Quando eu escolhi, né, ir no período ali de julho, e na universidade que é na cidade de Akron, eu busquei ali um pouco sobre a universidade, né, e entendi que ia fazer muito sentido fazer lá. Eu não vi um pequeno detalhe, na verdade eu não fiquei sabendo disso antes, que eu só descobri quando eu cheguei lá, que é a cidade do LeBron James, que é um jogador de basquete aí super famoso. E aí a empresa que eles escolheram ali na época que a gente estava para visitar é a instituição dele, que é a House 330. E é uma instituição que ele ajuda ali diversas crianças e adolescentes, né, nessa parte mais voltada para a educação mesmo. Então, apesar de ser uma instituição, né, de ajuda ali, de apoio, é uma empresa, não deixa de ser uma empresa, né? Então, assim, foi sensacional. Eles separaram a gente ficou ali quase um pouco mais de metade do dia lá dentro. E aí eles separaram algumas pessoas de algumas áreas específicas para contar um pouquinho como é a gestão, né, dessa instituição e como eram os desafios, né, e tudo aquilo. E aí, depois desse momento ali que eles trouxeram essas experiências, a gente pôde se separar em grupos também para fazer perguntas, né? Então, foi outro momento incrível ali que a gente. Aí tava em grupos menores, né? Então você podia perguntar e tirar dúvidas e tudo. Um dos rapazes que estavam lá era um amigo do LeBron, inclusive, que eles estudaram juntos na high school. E aí ele trouxe várias informações, assim, de como era estudar com ele e tal. E foi muito incrível mesmo. Aí, estando lá, eu descobri que no dia seguinte ia ter uma farmers market, que eles organizaram Ai, que lá também legal! dentro da universidade. Na hora que eu vi a placa, falei, no outro dia era um sábado, né? Falei, já sei onde eu vou vir, né? Amanhã. E no dia seguinte eu fui lá. Foi muito legal também. E cabe salientar aqui também que, assim, toda viagem, todo intercâmbio, ele tem a sua programação obrigatória, Uhum, mas é muito legal saber que você deixou, assim, períodos, dias livres para que as uhum, coisas acontecessem sim. e para que você conhecesse além daquilo que é o normal, né? Uhum, Além do esperado. Então, assim, por que não deixar um período lá no sábado para, ah, deixa eu ver se, enfim, o que esse lugar me mostra, né? aham, Eu via muito isso, essa espontaneidade nas suas fotos. uhum, Porque, assim, uma coisa é você tirar foto num ponto turístico, num lugar histórico que tem lá a sua relevância. Você já sabe o que esperar daquilo. Mas uhum, por que não, né? Estar ali passando, que nem quando eu estava em Liverpool na última vez. A gente passando pelo porto, uma zona portuária, assim, bem característica e tal, mas eu achei aquilo de uma fotografia tão bonita. uhum. E comecei a aproveitar mais aquele momento do tipo, pelas fotos ou por respirar um ar que não é o nosso, Sim. né? Um ambiente completamente diferente. Então,
Mais uma vez, só retomando, temos aí o Army Day, temos a fundação que você Uhum. visitou. E aí eu não posso deixar de mencionar o quanto o intercâmbio ele tem a sua função no nosso autoconhecimento. Isso já foi falado aqui outras vezes, né? Quando eu viajei para o Canadá e para Londres, eu tenho, isso é uma questão minha, tá? Eu adoro conhecer igrejas. Eu amo visitar igrejas históricas, não históricas, e no Canadá eu fiz uma coisa muito importante, eu comecei a ir à missa. Uhum. E eis que um dia eu estava em casa, agora em julho, eu recebi vídeos e fotos da Kathleen visitando uma Uma worship capela, service, uma é. capela, desculpa. Uhum. Não. É um culto, um Isso, culto. aham. E aí ela falou: Olha que legal onde eu estou. E aí eu comecei a pensar o quanto essa experiência foi plural, porque ela foi uma experiência pela língua, ela foi uma experiência, de certa forma, religiosa, ela foi uma experiência social e cultural. Uhum. Então eu digo assim que eu tenho aquele vídeo gravado e guardado como um ápice do tipo, do quanto valeu a pena a nossa trajetória. Porque aquilo foi muito bonito. Você Foi. pode contar pra gente? Posso. Olha, apesar, de novo, né, de ter planejado muitas coisas, eu quis também. A gente teve a oportunidade de. Eles abriram um grupo de alguns alunos que iam estar lá um pouco, umas 2 semanas antes. E aí, nesse meio tempo, muita gente já começou a se organizar entre si para fazer algumas coisas lá no fim de semana, né, que a gente ia ter livre, ou mesmo à noite. E eu tava na vibe ali, depois eu pensei, peraí, não, acho que eu vou deixar algo mais sem planos, porque eu quero ver o que vai acontecer, por onde ali os caminhos vão me levar, né? E fui surpreendida muito positivamente, né? O mesmo professor, que é o Rob, que foi o que organizava o grupo de corrida, ele também comentou que ele fazia parte dessa igreja, né? Que ele organizava algumas coisas lá. E ele, se alguém tivesse interesse, né? Ele ia organizar algumas pessoas para ir buscar a gente, para ir assistir o culto no domingo. E eu prontamente falei, cara, vou, porque é algo muito diferente também, né? Preciso viver isso. E olha, foi assim, eu esperava que ia ser legal, mas foi algo assim surreal. Porque eu me emocionei muito. Só na chegada lá, o clima já era diferente, né? E as pessoas, como elas eram abertas ali, né? Estávamos em poucos alunos ali que foram, né? Mas eles estavam abertos ali a realmente acolher, entender o que a gente estava fazendo lá e aí trocar ali, né? A gente conversou muito tempo. Durante o culto foi muito legal mesmo. Foram, assim, momentos ali muito emocionantes. Depois eles ainda levaram a gente para conhecer, né, como era a administração da capela também, que era uma empresa também. Então foi um plus ali, né, ainda que a gente teve. Foi muito legal. Depois disso a gente saiu ainda fomos almoçar juntos, assim, então foi uma experiência muito gostosa. Aí um detalhe, que a gente saindo na frente da igreja, da onde a gente tinha ido almoçar, na verdade, tinha um corpo de bombeiros, com um caminhão de bombeiro, assim, bem de filme americano também. E a gente, vamos tentar passar lá? E tava eu com mais um grupinho ali de meninas. A gente foi ainda, tiramos uma foto dentro do caminhão de bombeiros. Foi muito legal. Ai, adorei. E aí cabe também uma dica para quem está viajando, fazendo intercâmbio. Por que não visitar uma instituição religiosa sem fins, né? Assim, ai, sei lá, de conversão, mas para conhecer, Exato, exato. Não né? foi totalmente. Porque para mim foi tão importante quando eu ouvi o Pai Nosso e Ave Maria em inglês a primeira vez, eu Uhum, falei, nossa, isso é mágico. Por quê? Uma coisa é você ler, ou você ouvir enfim, algum acontecimento que você está assistindo na TV. Outra coisa é você estar lá presente, uhum. né? Eh, então estamos somando experiências aqui, tá? Vamos ver se eu lembro de tudo. O jogo de beisebol, Uhum, o Army Day, o grupo de corrida, ah, a visita à empresa, à fundação, uhum. o culto que você Sim, assistiu. E aí, assim, nesse meio tempo, a Kathleen também viajou a turismo, sim. né? Porque não é só de trabalho que vive o homem. Pra onde você foi, Kat? É, como eu falei, no fim de semana, né? Como tem a proximidade ali com algumas cidades, teve muita gente que se organizou, foi para Nova York no fim de semana, ou foi conhecer as cataratas do Niágara do lado americano. Tinham parques de diversão também lá perto. Então, assim, tinha muitas possibilidades mesmo, mas que no fim de semana eu quis viver ali a cidade mesmo. Mas aí, no final da segunda semana.
eu tinha reservado ficar 4 dias em Nova York, então foi por isso também que eu deixei pra conhecer e pra viver essa outra experiência lá. E, e aí eu fui depois desses 4 dias e foi, assim, também incrível, porque eu tava esperando que ia ser uma coisa e foi a outra totalmente diferente, assim, mas boa, né? Foram surpresas boas, assim. Porque quando você tá sozinho, realmente você pode fazer, né, um roteiro que você quer, mas ao mesmo tempo, às vezes, você pode se perder em algumas coisas, né? Em tempo e tudo mais, mas eu. Eu queria poder fazer, eu tinha algumas coisas que eu queria ticar da minha lista, mas tinham outras que eu também queria viver ali, né? A cidade, viver como. Entender como era a rotina, né? Realmente. E lá em Nova York eu tinha, claro, programações ali todos os dias que eu quis, mas, por exemplo, eu passei uma manhã, assim, totalmente sem pressa no Central Park, lendo livro e tal. Não simplesmente só passei, fui, né? Tiquei. Né, vivi ali toda aquela experiência que foi muito bom. E aí tem um detalhe que também, uma das coisas que eu queria muito viver num intercâmbio, que a gente já tinha conversado também, era a possibilidade de fazer um trabalho voluntário. Porque eu acho que no trabalho voluntário, né, numa situação assim, na escola você vai estar convivendo com outros alunos que querem a mesma coisa, tal, mas para você realmente viver ali a cidade ou as pessoas dali, você precisa estar num outro contexto, né, que não algo tão turístico. E acabou que, né, era pouco tempo, não daria pra atrelar também, né, talvez um trabalho voluntário muito longo, mas assim, eu não desisti desse sonho de fazer também algo nesse aspecto. E aí eu comecei a buscar se tinha alguma possibilidade. O primeiro passo que eu comecei, na verdade, foi montar uma estrutura ali. Eu fiz uma proposta do que eu poderia fazer em algum lugar. Então, assim, eu me disponibilizei a, sei lá, brincar com crianças, ler, fazer uma leitura numa biblioteca, ir em algum espaço para realmente doar o meu tempo a ajudar ali, vender, né, em algum lugar. Às vezes tinha essas farmers market lá, que é muito comum. Então, assim, eu busquei algumas coisas assim, fiz um textinho e mandei para vários lugares que eu pesquisei previamente. Desculpa interromper, mas Aham. então estamos falando de uma viagem de 4 dias em Nova York, que Uhum. você se organizou para uma série de coisas e uma delas era fazer um trabalho voluntário, Uhum. certo? Certo. E aí você mandou esse e-mail para algumas instituições e como é que você selecionou essas instituições? Olha, eu tive a ajuda do ChatGPT nesse caso. Eu busquei, a princípio, até na cidade de Akron, que era onde eu estava, né, fazendo o curso, porque a gente tinha, em tese, as noites livres. Eu sei que é mais difícil, né, e o fim de semana, mas eu tentei buscar. Então, eu pesquisei alguns lugares dentro da cidade mesmo, mas como era pouco tempo, tal, nenhuma me deu um sinal verde ali de que ia dar pra encaixar. Aí, em Nova York, eu comecei a buscar por bibliotecas de bairros, né? Então, busquei escolas e espaços nesse sentido, assim, que tivessem alguma. Era um período de férias também, né? Se tivesse algo nesse caminho, assim, para fazer. Tive, assim, alguns retornos muito positivos no sentido de, nossa, que legal que você se interessa por isso e tal, mas, né, infelizmente é pouco tempo. Aí eu encontrei, então, pesquisando muitas dessas coisas, eu encontrei um site que eu posso te passar depois, que agora me fugiu o nome, mas é um site que é voltado para trabalhos voluntários também lá nos Estados Unidos. E aí eu encontrei um que ia encaixar numa terça-feira, né, que eu ia estar lá, e era um trabalho de um dia, né? E aí eu me inscrevi, e aí fui. Era uma instituição de saúde que eles prestam serviços de saúde, né, para a população do bairro ali, de baixa renda, tudo, e eles organizam alguns eventos voltados ali para idosos, crianças. E aí, nesse em específico, né, era um trabalho com os idosos que a gente fez uma tarde de artes. E aí, eles tinham que criar ali, né, recortes ali para montar
um desenho que remetesse a algo da infância deles ou algo da vida deles. E assim, foi muito legal, porque aí nessa de você ajudar eles ali, você vai conversando, vai perguntando. E aí essa troca mesmo que foi muito incrível, assim, né? Tudo que a gente ouviu ali, tudo que a gente conversou ali foi muito legal. E fazendo uma ponte com uma conversa nossa de muitos anos atrás, a Kathleen falou pra mim: eu tenho muita vontade de fazer trabalho voluntário. E na hora eu pensei: nossa, eu nunca ouvi nenhum aluno pedir isso. E eu busquei, né? Mas realmente, na época, eu tô falando de 2019, não era muito fácil de encontrar, Uhum. né? Então a gente já tá falando, né, de uma outra era na nossa vida, de 2025, que permitiu você viver um momento como esse. Sim. Como é que foi a interação agora, falando um pouquinho do inglês, com esses idosos, com essas pessoas nessa instituição? Uhum. Foi assim, a princípio, até a pessoa que organizava, né? Tinha eu e mais 3 pessoas, 3 voluntários. E aí, a princípio, antes de começar o processo, na verdade, ela foi ouvir um pouquinho da gente. A gente fez um momento ali de trocas entre nós, né? E entendeu como que as pessoas tinham chegado até ali. Essas 3 pessoas que estavam lá eram estudantes, porque lá eles têm uma cultura bem forte nesse sentido também, né? De ter serviço horas de social. serviço social, né? E tudo mais. E aí, quando chegou a minha vez, né, eu falei: Oi, eu sou a Kathleen, sou do Brasil. Ah, que legal do Brasil. E eu tô aqui porque eu quero realmente ter essa troca aqui com vocês, né? Eu vim para um curso, agora, né, estando aqui na cidade pra turistar, na verdade, eu quis separar um tempo pra viver um pouco mais, né, profundamente essa dinâmica. E aí ela achou: nossa, que legal, né, que interessante e tal. E aí, nesse processo ali, depois que a gente chegou lá, ela faz uma introdução, né, de como são as pessoas que estão lá. São pessoas que, algumas moram no bairro e vão até lá a esse espaço para ter realmente, né, esses momentos de trocas entre eles, mas outras moram lá. Porque, né, enfim, tem uma situação de baixa renda, tudo, e eles ajudam. Então, ali, na verdade, a gente não conversou de nada de como é estar aqui, ou... Não, foi realmente uma troca de como você... Como foi a sua vida, né? Você teve filhos, né? Você tem... O que você já fez? O que você mais gosta? Então, foi essa troca ali de perguntar. Eu falei... Na verdade, eu falei pouco de mim. Eu quis saber muito mais deles. E essa troca, assim, foi bem positiva, né? Porque aí, quando você, Sim. né, começa a perguntar, a pessoa se interessa e quer falar. Então, assim, foi muito gostoso de ouvir as histórias, né, que a gente tinha lá. E vale salientar que o trabalho voluntário foi uma procura sua, foi uma ideia Uhum. sua, né? Sim. Isso não estava né, dentro do programa da Universidade de Akron. Uhum. E aí isso acaba coroando, né, essa nossa conversa sobre experiências, Uhum. né? Que o trabalho voluntário, então, ao meu ver, seria a última delas, Uhum. né? Gostou de Nova York? Não tem Ai, como que não pergunta! gostar. É muito legal, mas assim, é uma cidade bem dinâmica, né? Ela não para realmente, é tudo aquilo, né? Chegar na Times Square que você imagina, mas aquilo ali é o tempo inteiro, né? Uhum. Então, assim, é muito gostoso, claro, foi muito legal. Mas aí depois até dava. Não, agora eu quero um descanso também. Eu fiquei num hotel que era próximo de um parque que chama Bryant Park. E foi muito legal também, porque esse parque, ele organizava vários eventos. Teve um dia que eu assisti um filme ao ar livre, cinema ao ar livre. Sentei lá na grama, assisti o filme. Teve um dia que teve aula de yoga, fui também. Então, assim, tudo que eu entendi ali que fazia sentido pra mim, eu participava, né? Entendi. Então foi muito gostoso. Kat, e falando assim sobre o idioma, né? Porque eu sei que ele era assim, até de uma forma secundário, mas ele teve aí o seu papel, Uhum. obviamente. Então, assim, como é que a gente consegue criar uma linha do antes e depois? Aham. Como é que foi, como é que está e como é que é esse depois? Sim. Olha, é surpreendente como você imagina que vai ser, né, desafiador, mas você estando lá, realmente você vê que dá pra
o se virar é quando você realmente destrava, né? Aqui a gente tem as situações, né, no trabalho mesmo, ou no dia a dia ali que a gente tem alguma troca assim, é uma coisa, porque você tá previamente esperando, né, falar, e aí você acaba ficando um pouco nervoso e tal. Lá não, lá ou você fala ou você fala, né? Então, assim, eu tive que lidar com algumas situações de voos cancelados, que foram bem difíceis na volta. Enfim, acho que no dia a dia ele mesmo, né? Perguntar, tirar uma dúvida, coisa simples, assim, que o meu hotel era na Second Avenue e eu, na verdade, não fazia sentido, porque era a Quinta Avenida, a quarta, aí tinha uma rua, tipo, Madison Avenue. Eu falei, tá, e a terceira, a segunda, cadê? E aí eu andei e não vinha. Falei, meu Deus, foi a primeira vez que eu tava voltando pro hotel, desci do metrô e eu, e agora? Entrei numa lanchonete lá pra perguntar e ele, não, moça, ó, daqui a pouco vem a segunda, pode continuar, né? Então, tá. Então, assim, esses pequenos detalhes, né, que você acaba tendo que se virar e que é muito legal. Então, eu acho que esse destrave ali que a gente dá agora, né, quando você tem que falar, realmente. Se eu passei por isso agora, né, tipo, tô, Exatamente. tô E pronta. acontece, né? A Uhum. tal da chavinha vira mágica, de uma forma mágica. Sim. Não posso deixar de perguntar sobre investimento. Uhum. E eu sei que, assim, quando a gente fala de valores, de intercâmbio, existe a influência da moeda, da cotação. Então, assim, não é simplesmente, ai, custou tanto, né? Tô te perguntando isso porque eu sei que fatalmente alunos perguntarão, Uhum. né? A Kathleen já falou sobre a bolsa que a Laiob oferece, se eu não me engano, de 100, 70, 50 e 30%, certo? Uhum. Então, isso já é uma coisa que conta bastante. Mas como é que você definiria esse range de investimento? De Uhum. até. Sim. Ah, um outro ponto que é interessante também é que a Layob, ela facilita muitas coisas ali pra você, né? Então, você pode parcelar, né, em algumas vezes, mas respondendo a sua pergunta inicial, o investimento ele girou assim em torno de 20 a 30 mil. E aí, né, claro, você pode parcelar ali em algumas vezes, e aí tem o dinheiro que você realmente vai precisar levar para as demais coisas. O que está incluso no curso, na verdade, é hospedagem, café da manhã e almoço em todos os dias do curso, é, as aulas, né? E aí, algumas dessas experiências, como o Army Day, a visita na universidade, então, transporte também, né, para ir nesses lugares, transporte do aeroporto também até o espaço, transporte todos os dias. Então, assim, tem várias coisinhas inclusas, A né? hospedagem em residência estudantil? A princípio ia ser, eles têm algumas possibilidades. Quando o curso é no primeiro semestre, não tem como, porque os alunos estão em aula, então não tem como. E no meio do ano teria como. Só que aí eles tiveram uma quantidade de alunos que ficaram na universidade além do que eles estavam esperando. Então a gente não conseguiu ficar lá hospedado dentro dos dormitórios, né? E a gente ficou num hotel que era lá perto. Mas esse hotel que vocês ficaram estava dentro desses 20 a 30. Isso, sim, estava incluso também. E esses de 20 a 30 mil, nós estamos considerando a sua bolsa, Aham, que foi sim. de 40 a 50. 50%. Uhum. Tá. É, E tá incluso a passagem também, né? Então, assim, acho que isso também dá pra gente incluir aí nessa conta. Agora, outras coisas além, né? O meu pós ali em Nova York, e alguma outra coisa, assim, que você queira, algum passeio ou alguma coisa assim que você faça além também, aí tá. teria que colocar, acho que por fora. E trouxemos aqui algumas lembranças da viagem, como vocês podem ver. Cat, o que temos aqui? Temos aqui um boné. O boné da universidade, Uhum. sim. O Zip, que é o mascote lá da universidade, que foi muito legal. Acho que um dos primeiros dias é que aí você realmente se dá conta que você tá lá. A gente saiu de uma aula, assim, e aí a gente encontrou ele. Ah, vamos tirar uma foto, tudo, e tiramos a foto. No final também tem a formatura, tem um dia que é a formatura também, e aí a gente recebe o diploma, e aí ele tá lá também pra interagir com todo mundo. E aí o moletom também lá Uhum. da universidade, que aí, na verdade, esse é o da parte de business, né? Que é a parte que é de cursos de business que não é da universidade. Porque aí da universidade você tem de vários cursos também, né? Enfim. Entendo. Mas era mais pra ter lembranças, né, Não, do momento. importantíssimo, né? Porque isso para as pessoas é um boné, pra gente é a nossa história, Sim, né? sim, com certeza. Então, assim, ahn,
A gente está caminhando para o final, Uhum. mas é importante deixar o canal aberto entre os alunos que se interessarem. A Kathleen também está disponível para conversar com vocês, porque é muito interessante quando a gente fala de intercâmbio. As pessoas ainda têm muito medo, Uhum. né? O intuito desse videocast desde o começo do ano é encorajar, mostrar o quanto é possível, né? E assim, o objetivo é muito importante ter um objetivo claro. Desde o começo você tinha clareza daquilo que você queria. Então, a gente vê que as coisas acontecem quando a gente sabe para onde ir, Uhum. né? Então, assim, trago esse curso da Kathleen como tema do episódio de hoje para poder mostrar para vocês que existe algo além do idioma, né? E você que dá o foco, você que faz aquilo acontecer, Direciona, né? E aham. direciona. Ahn, Kathleen, muito obrigada. Uhum. Eu que Foi agradeço. um prazer. É muito legal poder contar essa experiência. Como você falou, também estou à disposição, se precisar tirar mais alguma dúvida. E também dizer, acho que é trabalhoso, é um investimento, né, financeiro ou mesmo pessoal. Eu, né, principalmente no meu momento de vida, assim, foi um investimento de tempo, né, para poder estar lá. Mas que, assim, foi muito gratificante, foi muito incrível tudo que eu vivi, foi muito legal ter essas histórias, assim, agora para contar, né, daqui para frente. E acho que um ponto só, um adicional que, assim, apesar de você deixar um momento ali para as coisas te surpreenderem, para as coisas acontecerem como tiver que acontecer, é importante você também estar preparado previamente. Então, principalmente com o inglês, assim, se a gente não tivesse. Eu lembro claramente da nossa aula sobre aeroportos, né? Então, assim, sobre o que pode acontecer no aeroporto e como foi útil para mim essa aula lá também, de lembrar tudo que a gente já tinha conversado e tal. Então, se preparar, assim, não só, né, psicologicamente, financeiramente, mas também, né, com o idioma em si, foi incrível. E também se abrir por novo. Você vai sair da sua zona de conforto, mas é ali que você vai aprender e viver muita coisa diferente, né? E o quanto saiu-se dessa zona de conforto, Uhum, né? Porque, assim, você conta com uma rede de apoio em relação à Olivia que uhum. possibilitou que você fizesse esse Nossa, intercâmbio, total. né? E, assim, isso vale para os alunos também, as alunas que são mães, os pais que, assim, falam, mas e o meu filho? Existe no dia a dia de uma família a famosa rede de apoio, né? Uhum, E assim, o quanto eu posso contar com isso para realizar as coisas que eu ainda quero, né? Porque sim, a Olivia foi uma delas, o intercâmbio foi outro, o casamento é outra, enfim. sim. Então, fica aqui essa dose de coragem para todo mundo, né? Com certeza. Eu agradeço demais a sua disponibilidade. Desde o começo, quando eu convidei, eu Uhum, quis muito fazer um episódio só com você, porque a gente não está falando aqui somente de um intercâmbio ou somente de uma viagem a turismo, existe todo um background, aham, vamos até dizer assim. chegar onde chegou, né? Realmente, E é é isso. muito legal. Obrigada, Mari. Para Eu que vocês que agradeço. ficaram com a gente até o final, muito obrigada. Deixe o seu like aqui no final do vídeo, se inscreva no nosso canal e a gente se vê. Bye!